Convido a todos então a fechar um pouco os olhos, e buscar imaginar a figura do Mestre Jesus aqui entre nós, pois Ele nos disse: onde tivessem 2 ou mais reunidos em nome dEle, ali Ele estaria a sua luz, estaria as suas energias, a sua paz. E essa paz do Mestre invade nossos corações neste momento, fazendo brilhar a nossa luz interior, nos tornando pessoas mais leves, mais lúcidas perante a vida, para que possamos escolher melhor as nossas decisões, sermos pessoas mais calmas, mais tranquilas, e ouvindo os ensinamentos que aqui ouviremos hoje, que possamos absorver esses ensinamentos, não somente com a mente, mas com os nossos corações, com os nossos sentimentos, para aplicarmos no dia a dia, com todos aqueles que convivemos, em especial conosco mesmo, nos amando e amando ao próximo. Que assim seja. Bom, nesta manhã de hoje, temos o companheiro Daílson Rodrigues, que vai nos falar sobre separação da alma e do corpo, a cremação. Pode ficar à vontade, Daílson. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Agora sim, é sempre muito bom voltarmos a esta casa que nos recebe com tanta alegria. A gente se sente tão bem. Que Jesus possa estar neste momento nos amparando, nos fortalecendo, nos envolvendo no seu carinho, no seu amor e nos ajudando, tanto a nós na exposição como aos amigos na compreensão do tema. Antes do advento do Espiritismo, era natural que nós nos perguntássemos: de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos? No entanto, com o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, nos favorece, nos grupos de estudos, nas palestras que assistimos, nas mensagens que recebemos, nos livros, no jornalzinho que o pessoal pega e pode ter esse contato, aos poucos estas dúvidas vão deixando de existir e vai nos dando a certeza que da pátria espiritual nós viemos, estamos aqui em tarefa, em aprendizado, nessa escola abençoada que é a Terra, albergados por uma casa espírita e, em algum momento, para casa voltaremos. E é aí que se dá, então, a separação da alma e do corpo. E aí tem os processos, vem os processos para acomodar a nós? Não, o corpo, o cadáver, não o espírito, pois o espírito sobrevive e preexiste. Então nós vamos falar hoje, é sobre isso que iremos falar, a separação da alma e do corpo, mais especificamente sobre o processo da cremação. E uma pergunta gostaríamos de começar: o espírito desencarnado sofre quando o seu corpo é queimado? Quais são os motivos que estão levando a um número cada vez maior de pessoas a optar pela cremação? E temos então aqui a imagem, a foto de um forno crematório. Bom, um indivíduo, ele vem a ser declarado oficialmente morto no momento em que cessam as suas funções vitais. E a ciência até vai um pouco mais além. O coma não é desencarne. Não é oficialmente declarado morto, somente quando cessa as funções do tronco encefálico. Esse seria o momento, então, da morte propriamente dita. Como cada grupo recebe a herança social e religiosa das tradições cultivadas ao longo dos anos pelas gerações anteriores, cabe aos membros do colégio familiar, da família, a decidirem, a optar entre a inumação ou a cremação. Bom, a inumação é o ritual mais praticado, principalmente aqui na América e também no Brasil. Consiste no sepultamento do cadáver em campas, geralmente no cemitério
da comunidade. A cremação seria o ato de queimar o cadáver, reduzindo as cinzas, colocadas em urnas e em seguida sepultadas ou esparzidas em local previamente determinado. Atualmente há um processo, não em voga no Brasil, mas nos Estados Unidos já é bem comum, que se chama a hidrólise alcalina. Nós não iremos nos deter muito, mas só para trazer ao conhecimento, que seria então não a combustão de 980 graus no processo de cremação, mas o corpo ele é liquefeito num líquido alcaloide, que vem então o cadáver então não seria depois depositado em forma de cinzas, mas sim num líquido que também pode ser direcionado à família. Como não temos ainda nenhum registro desse processo no Brasil, não iremos nos deter sobre ele, somente sobre a cremação. Na revista Meio Ambiente e Economia, a engenheira sanitarista ambiental Maria Rosi Melo Rodrigues, em uma entrevista que foi solicitada, foi pedida, foi levada a efeito, depois de vários óbitos em que se constataram que o que causou aqueles óbitos teria sido a contaminação pelo necrochorume, que é o líquido que o corpo, depositado então pela inumação nos campados, vem muitas vezes a atingir os lençóis freáticos de água e muitas vezes acabam atingindo os poços artesianos, principalmente nas cidades do interior, em que a gente se lembra, normalmente o cemitério é numa elevada, ali está a igreja, ali está o cemitério, ali são depositados os caixões, só que aquele líquido, ele acaba entrando pela terra e às vezes acaba atingindo um lençol de água, e onde tiver um poço nas redondezas artesiano, foi constatado, principalmente a partir de alguns óbitos de 1995, 96, que essa teria sido a razão. Então, em função de tudo isso que ocorreu, nesta revista, que é de 2011, esse assunto foi tratado e foi falado sobre as questões para o meio ambiente, que o processo crematório também poderia de alguma maneira estar colaborando com o meio ambiente. Então, para alguns está ligado a fatores sanitários, sendo que alguns cemitérios podem estar causando sérios danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. O perigo do necrochorume, que é esse líquido formado a partir da decomposição dos corpos para o meio ambiente e a saúde da população. Esse artigo discorre sobre a sua disseminação na natureza. E nós temos esse desenho que nos ajuda a entender um pouco melhor, que ali seria as submoradias, o poço artesiano no caso, o campado, o caixão e o líquido ali escuro, indo e contaminando o aquífero freático, que então, às vezes também nas vertentes, contaminando as vertentes de água, acaba levando, através da água, esse perigo para a população. Em vista disso, surgiu uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, procurando disciplinar a instalação de manutenção de cemitérios. Nas grandes cidades, isso é bastante cobrado. No entanto, mais para as cidades do interior, pela falta de estrutura mesmo, isso não é tão comum assim. Ou seja, o que nos diz essa resolução? Que se construam poços de monitoramento para levantar periodicamente a qualidade da água do subsolo. E avança um pouquinho mais ainda essa legislação, que nos diz que o cemitério, propriamente dito, ele precisa conter esse líquido
de modo que ele não atinja os lençóis freáticos dentro das imediações do cemitério, e que deve também ser tratado antes de dispensado à natureza. Em Porto Alegre, nós temos lá um cemitério chamado Jardim da Paz, e que se compõe de galerias subterrâneas. E como eles estão constantemente construindo, observa quem visita este cemitério, esse Jardim da Paz, que antes mesmo da estrutura das galerias, eles já constroem esse lençol freático para conduzir a um determinado poço de tratamento todo esse líquido que possa haver, então, da decomposição dos cadáveres. Além dos dejetos de cadáveres contaminarem quem mora perto dos cemitérios, laudos técnicos de órgãos oficiais demonstram que a incidência desse fenômeno pode ocorrer a grandes distâncias, principalmente quando é uma vertente, é uma nascente de água que vai a uma longa distância. Quando a nascente de um córrego está localizada às proximidades de um cemitério. Dessa forma, invariavelmente, as águas acabam chegando às torneiras e levando doenças como poliomielite, hepatite, gangrena gasosa, tuberculose, escarlatina e tantas outras. Entre as manifestações mais graves, as já identificadas no organismo humano, está a shigella, uma forma de disenteria bacilar que, por meio do necrochorume, pode vir a matar, levar a óbito em 48 horas. Em São Paulo, em 1996, em um único hospital, foi registrado 3 óbitos pela contaminação dessa disenteria bacilar. Então fica a pergunta, além dessa questão, quais são as vantagens para o meio ambiente? Ora, a cremação, então, passa a ser assim considerada uma prática higiênica e ecologicamente correta, que não pode ser comparada à incineração de resíduos. Nós gostaríamos aqui de fazer um adendo. O Espiritismo não recomenda nem a inumação e nem a cremação. Ela está esclarecendo. Vamos trazer a primeira parte da ciência e depois vamos trazer o Espiritismo, o que nos diz sobre tudo isso. Então, o Espiritismo esclarece. O optar ou não é por nosso livre-arbítrio. Então, a cremação é considerada uma prática higiênica e ecologicamente correta, que, então, não pode ser comparada à incineração de resíduos que acaba dispensando na natureza, né? Monóxido de carbono e tantos outros resíduos, como a gente já conhece. Nós sabemos que aproximadamente 70%, 70% a 75% do nosso corpo humano é composto de água. As cinzas resultantes são compostas basicamente do quê? De cálcio e potássio. E não podem causar mal algum se forem tocadas ou espargidas no solo ou na água. E aqueles fornos de cremação, eles são equipamentos que são fiscalizados constantemente pelo CONAMA e agregam uma tecnologia limpa. E durante esse processo não emitem nenhum odor ou fumaça, ou seja, não devem ser poluidores. Além disso, são monitorados por técnicos e fiscalizados pelas autoridades ambientais. Também traz a questão para os usuários que optarem pela cremação, os encargos básicos, que diminui drasticamente, principalmente a manutenção, que ocorre em alguns casos de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, a gente tem que renovar e tem aquela manutenção. A cremação eliminaria esse encargo de manutenção da tumba. Os primeiros municípios que ditaram normas sobre a cremação, em ordem, são os seguintes: São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, Maringá e Belo Horizonte. Atualmente, praticamente todos os estados, todos os municípios já têm a sua legislação correspondente, porque a cremação, segundo estudos, ela aumenta ao ano a procura pelo processo em torno de 40%. Nós temos esse número aqui também em Santa Catarina. A procura tem aumentado em torno de 40%,
e não é diferente nos outros estados do Brasil. E a legislação federal que regula todo o processo em si é a Lei número 6216, de 30 de dezembro de 1973. E aqui nós temos, em Balneário Camboriú, o primeiro crematório em Santa Catarina, que foi instalado em 2007, às margens da BR-101, em Balneário Camboriú, e também consta na pesquisa que fizemos que em 2013 abriu em uma capela em Blumenau. O crematório continua sendo em Balneário Camboriú, mas tem capelas em Blumenau e também em Florianópolis. E que esse processo tem aumentado a sua procura em torno de 40% ao ano. A cerimônia de despedida, que não é o momento da cremação. Nós chegamos a fazer algumas pesquisas em Porto Alegre, não chegamos a fazer aqui em Santa Catarina, no crematório propriamente dito, mas nós tivemos a notícia de que é uma regra, mais ou menos, até em razão da alta procura. A primeira pergunta que fizemos nessa pesquisa: como os espíritas, ao optarem por esse processo, como eles chegam? O que eles dizem? O que eles perguntam? Quais são as dúvidas que eles trazem? Os espíritas, me lembro da funcionária, eles chegam a pedir 120 dias. 72 horas é o mais comum, mas alguns chegam a pedir 120 horas. 5 dias, 6 dias. Hoje, no começo, isso era muito natural. Hoje não é mais necessário se pedir que se espere para que o corpo seja levado ao forno crematório, porque está pelo aumento da procura, e ainda pelos poucos cemitérios crematórios que nós temos, ele naturalmente entra numa fila de espera. Ou seja, o corpo não é cremado no momento ali da cerimônia. Ele entra, ali é feita a cerimônia, e depois ele vai para uma fila natural de espera que está durando em alguns locais, em algumas cidades, 5, 6, 7 dias, em função da muita procura. Mas ela correlacionou que os espíritas chegam e pedem que seja aguardado, então, algum tempo. Em seguida, nós já vamos colocar as questões do espiritismo e nós vamos entender um pouquinho melhor o porquê. A cerimônia de despedida, se a pessoa optar por um orador, e também, nesta cerimônia, chuva de pétalas. Assessoria para toda a documentação necessária, orientação, porque há alguns casos em que não é permitido a cremação, nós já vamos ver a seguir, e atendimento 24 horas para aqueles que optarem. Também disponibilizando aos que desejarem urnas com modelos ecológicos de todos os tipos, para a todas as situações, inclusive biodegradáveis. E os principais pontos para os requisitos para a cremação: que não haja dúvida quanto à causa da morte. Não pode haver dúvida, não pode haver suspeita de que a pessoa tenha sido assassinada. Precisa estar claro o motivo da morte. Nem suspeita de que houve crime, que o atestado de óbito seja firmado por 2 médicos ou por um médico legista, independente do outro processo natural de inumação, que muitas vezes a pessoa já está em tratamento nos postos de saúde, vem a morrer em casa e muitas vezes o próprio médico do posto assina o atestado de óbito em algumas situações. No caso, para a cremação, é necessário que esse atestado de óbito seja firmado por 2 médicos. Essa é a legislação inicial, geral, que compõe aquela lei que regulamenta. Obviamente que os municípios, às vezes, têm algumas considerações um pouco diferenciadas. Que em vida, também é um outro ponto muito considerado, que em vida, aquele que agora está morto, haja manifestado a vontade de ser cremado. Também pode ser decretado pelos órgãos competentes, principalmente sanitaristas, em caso de epidemia. Nós conhecemos várias situações na nossa própria história, a peste negra, a peste bubônica, em que as pessoas eram incineradas para que não houvesse
o contágio. Então, por decisão administrativa em caso de epidemia ou calamidade pública. No município de São Paulo, onde surgiu as primeiras legislações, pelo artigo 2º da Lei Municipal de 1967, se a família do morto, em caso de morte natural, assim o desejar, mesmo que o morto não tenha em vida se manifestado. E como é o caixão? Ora, via de regra, ele é feito de álamo, bétula ou abeto, sem parafuso ou prego. É colocado num forno de combustão rápida e não poluente, com uma temperatura aproximada de 600 graus centígrados, que em seguida é elevada para, conforme o caso, conforme o forno crematório, conforme a situação, 982, até 1000 graus pode chegar. Ficamos curiosos, por que a pessoa, quando respondeu essa pergunta, falou nessas diferenças? E a pessoa disse, olha, dependendo da pessoa, né, for muito grande, o processo é maior, né? O período, a temperatura é um pouquinho mais elevada. Se a pessoa era baixinha, magrinha, não é tanto, né? Então fica em torno de 950 graus, alguma coisa assim, dependendo do peso, da estatura da pessoa. Como funciona? O calor ambiente destrói os tecidos corporais, sem ação direta da chama, sendo o corpo desagregado por autocombustão. Os ossos são pulverizados num triturador e a operação toda dura em torno de 1 hora a 1 hora e 15 minutos. E as cinzas, pesando aproximadamente 1,3 kg, são transferidas para a urna, que é então lacrada na presença da família. Então, agora nós vimos as partes técnicas, a legislação, a ciência propriamente dita, e agora vamos adentrar nas questões, então, do Espiritismo. O que o Espiritismo nos diz sobre o processo? Bom, que o Espírito preexiste e sobrevive o corpo. Inumação e cremação são formas de acomodar o cadáver. Expressam para cada um seu livre-arbítrio. Os dois processos vêm a destruir a nós? Não, o corpo. Não ao espírito, não ao perispírito, somente ao corpo. E para se optar pela cremação, é necessário haver um certo desapego aos laços materiais. E mesmo com a inumação. Isso é um desapego. Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Estamos preparados para esse momento? Nós estamos preparados para o retorno para casa? Pensamos sobre isso? Procuramos cuidar do aprendizado que estamos fazendo, se está havendo a correlação, se estamos colocando em prática, nós os espíritas, principalmente? Será que nós não somos ainda, mesmo espíritas, apegados à matéria? E como é esse apego à matéria? Ora, se nós ainda temos aquelas questões do é meu, do eu, né, que sempre termina com eu, meu, eu, ainda somos apegados à matéria. Se saímos de casa ao vir para assistir a palestra, ou para fazer a palestra também, né, e estes livros estavam lá naquele canto, e quando eu cheguei em casa eles estão aqui, e eu digo assim, quem mexeu nos meus livros? Eu ainda sou apegado, eu ainda tenho apego a algumas coisas, né? A casa, ao carro, ao computador. Porque a gente não vai levar o computador, não. Nem o telefone, não adianta colocar no caixão, a gente pedir lá. Coloca o meu celular carregado lá, né? E já com a senha do Wi-Fi do cemitério, não adianta. Porque é material, nós não vamos levar. Então, precisamos já, optando por um processo ou por outro, ir nos desapegando, nos preparando para a morte. Porque do contrário, se não estivermos devidamente preparados, poderemos sofrer sim, tanto o processo crematório como o horror da decomposição. Quanto mais preparados, moralmente, espiritualmente, para a situação, menos dolorosa será esta separação. Gostaria de recomendar um livro para que os amigos lessem, quando possível, na oportunidade que tiverem, Obreiros da Vida Eterna. Ali tem
bem delineado detalhamentos de 4 tipos de desencarnes. O que mais nos chama a atenção é o desencarne de Adelaide, que ela, espírita, conseguiu de alguma maneira afrouxar todos os laços, ela, pelo conhecimento que tinha. Então, o corpo estava ali esfriando e ela já tinha consciência do processo e da situação em si. Mas ali também tem outros espíritas que não tinham, né, esta mesma desenvoltura, este mesmo conhecimento, esse mesmo preparo moral que Adelaide, principalmente Cavalcante. Leiam lá, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Na questão 155 do Livro dos Espíritos, 155A, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Vivo, morto, vivo, morto, encarnado, desencarnado. Será que é assim? Não, não. Estes laços, eles não se desatam. Eles se desatam, desculpa, eles não se quebram, eles se desatam. A alma se desprende gradualmente, ela não se escapa como um pássaro cativo que a gente abre a gaiola e o pássaro sai, e que se restitua subitamente à verdade. Aqueles 2 estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Perispírito seria o corpo do espírito, a vestimenta do espírito. Lá no nosso processo de gestação, desde antes da concepção, o espírito ele manta o óvulo da mãe e vai atrair aquele espermatozoide justamente o necessário para o seu processo evolutivo, com as dificuldades que vai apresentar em vida, porque é aquilo que o espírito necessita. Então, por isso que tem milhões, para que o espírito possa ali fazer então a sua análise e atrair justamente aquele que irá compor o corpo físico necessário ao seu processo evolutivo. E então, no momento da concepção, nós temos lá aquele processo de uma célula, 2 células, lembram? Processo de meiose, mitose, 4, sempre aos pares, 8, 16, 32, 64, 128, e ele vai se dividindo. E ali, o perispírito vai se imantando no corpo, vai ligando o espírito ao corpo, célula a célula, molécula a molécula. No processo desencarnatório, não é diferente, não é subitamente, também ele vai se desatando célula a célula, molécula a molécula. A cada um centro, o centro vegetativo, o centro emocional, o centro mental, um centro de cada vez, um chakra de cada vez. Então, a morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro perispírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. E a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. E eu recomendaria mais um livro para os amigos lerem, Ação e Reação, de André Luiz também, pela psicografia também de Francisco Cândido Xavier, em que eles estão analisando um acidente coletivo de avião. E lá estão os corpos, e André Luiz e os companheiros observam os espíritos ao lado dos corpos, uns dementados, outros com algumas dificuldades, outros desacordados, outros mais lúcidos. E aquilo chama a atenção de André Luiz. Ele pergunta, quanto tempo permanecerão nesse acidente coletivo ligados aos corpos físicos? E então vem a lição: uns algumas horas, outros alguns dias, outros algumas semanas, outros até alguns anos. Mas o que interfere nesse processo? O apego à matéria. Aquele que se preparou para a morte, aqueles mais espiritualizados, esse processo demora menos. Para outros que ainda têm aquela situação do é meu, né, que às vezes
não chega a desencarnar, morre o corpo. Porque morte e desencarnação é diferente. A morte é o esfriamento do corpo. A desencarnação não é o desprendimento imediato do espírito. E aí ele pode estar lá em casa, preocupado com o que vão fazer com os haveres que ele tinha, se ele tinha essa questão ainda da posse do meu. Então, não se desprende assim tão rapidamente, varia conforme os indivíduos. E nós temos um outro livro para os amigos lerem, Voltei, que é um livro de lições magníficas para nós espíritas. Porque não pensemos nós que o fato de estarmos assistindo palestra, fazendo palestras também, né, atuando na casa espírita, o corpo está ali e nós já estamos aqui. Não, onde é que eu posso me apresentar para o trabalho? Também não é assim. Irmão Jacob, que é o pseudônimo de Frederico Fringer, que era espírita há mais de 40 anos, esse processo perdurou lá no capítulo 2, por mais de 30 horas seguidas, 32 horas seguidas, esse processo de libertação do perispírito, do espírito, do irmão Jacob, do corpo que ele se utilizava. Então, o autor relata a sua desencarnação, revelando-nos sequencialmente todas as etapas desse processo que perdurou por mais de 30 horas seguidas até o desligamento final. E relatado tanto no Obreiros da Vida Eterna, como também nessa obra do irmão Voltei, porque ele nos traz passo a passo como se dá o desligamento. Nós temos aqui alguns gráficos para entendermos melhor. O CM é o centro mental, é situado no cérebro, é o mais importante, é onde se desata o último laço. É lá na fossa romboidal, e normalmente nesse momento é o processo do coma, do estar desacordado, e aqui se dá o desatamento do laço fluídico. O centro emocional, que é na altura do peito, normalmente na altura do coração, e normalmente quando esse centro está sendo desligado ali, há o descompasso, a aflição, a angústia, pulso fraco, desregularidade do coração. E o CV, o centro vegetativo, é ligado ao ventre. Ali normalmente é a sede das manifestações fisiológicas. E normalmente se inicia o desligamento nesse processo com o esfriamento do corpo. Algumas pessoas vão referir a isso como a rigidez cadavérica. E em alguns casos pode se observar, às vezes a gente vai no velório, a pessoa parece que está dormindo, né? Dá a impressão que a qualquer momento ela vai acordar. E inopinadamente, de um momento para outro, o esticamento total, então, ali, e dos membros, e o resfriamento e a rigidez cadavérica. Ali, normalmente, propriamente, a gente já pode dizer que está praticamente quase que completado o processo de desligamento. Outros não. Outros, né, são levados lá ao momento final da inumação, ainda parece que estão dormindo. Não tem palidez, parece que está ali, que vai acordar a qualquer momento. No entanto, já está testado que está morto. Como se dá o processo? Desprende-se do centro vegetativo e, primeiro do centro vegetativo, após do centro espiritual, uma substância leitosa que paira alguns centímetros acima do corpo. Do centro mental, que é o último centro, uma chama violeta dourada que absorve as substâncias emanadas pelos outros dois centros. Reconstitui-se, então, gradativamente o perispírito. Aí no processo inverso, primeiro a cabeça e depois todo o perispírito idêntico ao corpo físico com o material liberado pelos três centros. Os amigos forem ler o livro Voltei, irmão Jacob vai fazer essa correlação. Ele olhava para ele, ali ele já tinha condições de olhar para ele, perispírito, e ver o corpo. Então, em momentos diversos um do outro. Aqui onde fica localizada a epífise, na fossa romboidal, a glândula pineal, o último ponto, o último laço a ser desligado.
Aqui é um corpo que foi doado para estudos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Leão e o aluno Bruno, então eles fizeram um corte para nos mostrar exatamente aonde fica localizada a glândula pineal, a epífise e a própria fossa romboidal, que é o último laço a ser desligado. E as impressões no momento da morte? Nas pessoas materializadas nós já vimos, né? Como é esse momento, como é esse processo, aqueles que atuam em reuniões mediúnicas, que leem sobre o assunto, vão ver que há espíritos que se manifestam nas reuniões e que por vezes se identifica que eles ainda estão com uniforme de guerra, por exemplo, ainda estão preocupados com o ouro que enterraram, com a posse, há 200, há 300, há 400 anos ainda naquela situação, ainda não estão ligados ao corpo propriamente dito, porque o corpo já não existe mais depois de tanto tempo, mas se consideram ainda vivos, então não estão completamente vivendo a vida do espírito como é para nós vivermos. Nas pessoas desmaterializadas, no céu e inferno, no item 11, diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Aquele que se prepara, que tem essa consciência, até por ser frágeis esses laços, porque não há esse apego desnecessário que o prende ao corpo, rompem-se suavemente. E após a morte, então, aqueles laços rotos, nenhuma só reação dolorosa que o afete. O despertar é tranquilo, é lépido, por sensações únicas, o alívio, a libertação, a alegria. Irmão X, na obra Escultores de Almas, ele nos traz o seguinte, falando sobre o momento em que essa obra foi escrita, nós vamos ver nos próximos slides também a questão do pinga-fogo. Naquele ano, a legislação estava entrando com a cremação, e o que eles previam? Que fosse o mesmo tempo da inumação, 24 horas, já podia cremar. Então, dentro desse contexto, surgiu as mensagens de Irmão X e também o relato de Emmanuel. O que nos diz Irmão X nessa obra Escultores de Almas? Se a lei divina fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa renascer no mundo com a dignidade necessária, e se a legislação humana já favorece os empregados com benefício do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Não seria justo conferir pelo menos 3 dias, 72 horas, de preparação e refazimento ao peregrino das sombras para a desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda? Não basta agora um enterro pacífico, nos diz o Irmão X. É imprescindível a apressada desintegração dos despojos. Repito, hoje é diferente, né? Isso aqui era a época em que ele estava colocando isso. Hoje nós já vimos que há até uma lei, uma fila para que haja a cremação propriamente dita. E se a lei não for suavizada com as 72 horas, que hoje existe a possibilidade de repouso e compaixão para os desencarnados na laje fria de algum necrotério acolhedor, resta aos mortos a esperança de que os saltitantes conselheiros da cremação de hoje sejam amanhã igualmente torrados. Então, é bem a correlação. Se não estivermos preparados e desapegados da matéria, no processo provavelmente sofreremos aquela circunstância. A não ser, como nos diz agora Chico Xavier, do programa Pinga Fogo, quando foi questionado pelo jornalista Almir Guimarães, quanto à cremação que estaria sendo implantada no Brasil, à época, ele explicou. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima, para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de, pelo menos, 72 horas de expectação para a ocorrência, em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com depósito de despojos humanos num ambiente frio. Então faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, protelando por mais tempo a incineração das vísceras materiais, porque haverá
existem sempre muitos ecos, muitas repercussões entre o espírito desencarnado e o corpo onde se esvaiu o fluido vital, nas primeiras horas principalmente subsequentes, em vista do corpo que ainda solicita algumas questões fisiológicas. A impressão da desencarnação é percebida, havendo possibilidade de surgir traumas psíquicos. Então, recomenda-se aos adeptos da doutrina espírita que desejem optar pelo processo crematório prolongar a operação a um prazo mínimo de 72 horas. Aqui é o depoimento de Chico Xavier na Revista de Espiritismo, número 33, em 1996. E o que podemos fazer ainda encarnados para facilitar o desprendimento em chegando à morte do corpo físico? É a nota da questão 55. Ora, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser, então, assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é igual a um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. O conhecimento do espiritismo, a prática do bem e a consciência pura exerce uma influência muito grande sobre a duração da perturbação após a morte, pois que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. E independente do processo que optarmos, é necessário, sim, esse preparo. Aliarmos o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nos faculta, para lá fora, em casa, na rua, no ônibus, no trabalho, perante a televisão, perante as mídias sociais. Qual é o nosso comportamento? Como estamos usando esse conhecimento espírita para nos prepararmos para esse momento inevitável do nosso retorno à pátria espiritual? Ou alguém pretende não voltar? Não tem como, não é mesmo? Todos nós voltaremos para casa. E este conhecimento vai nos ajudar, desde que procuremos, em todas as situações, fazer aquilo que Jesus nos pede. Um outro olhar àquele que se aproxima de nós, mesmo aquele que nos prejudica, mesmo aquele que nos assalta, né? E quem de nós hoje já não foi assaltado? Já não foi em algum momento agredido, já não foi em algum momento ofendido? Mas, hoje, nós devemos guardar nos resquícios da consciência, e já que muitas vezes nos utilizamos, trocando de lugar o cérebro com o coração, no coração então guardar Jesus em nosso coração, para que possamos fazer aquilo que Ele faria, falar como Ele falava, executar o que Ele nos recomendava. Dessa maneira, seja qual for o processo, cremação, inumação, e estaremos preparados. E obviamente, assim como quando chega uma criança nova, há uma grande alegria àqueles que o recebem, ao voltarmos à parte espiritual, estaremos sendo também recebidos por aqueles que nos precederem. Então, utilizar este conhecimento para nos preparar. Quando preparados? Pode ser hoje, pode ser amanhã, não? Pode ser essa semana ainda, pode ser ao sairmos daqui, nós estaremos já em condições de entender todo esse processo, com o conhecimento espírita e praticando as ações, as lições, os ensinamentos de Jesus. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de trabalho. Que todos nós possamos estarmos cada vez mais envolvidos com esta responsabilidade de sermos espíritas e sermos exemplos também para os outros, principalmente nos velórios, independente do processo, nós termos a postura espírita que vai nos caracterizar como trabalhadores de Jesus. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, hoje e sempre.
um bom domingo para todos e que possamos nos encontrar mais tarde, né, na caminhada pela paz e no trabalho que o Divaldo vai nos ofertar hoje. Um bom final de manhã para todos nós. Obrigado. Nós é que agradecemos, Daílson, pelas explicações nos repassadas hoje, que são bastante importantes para todos nós. Afinal de contas, a cada dia é um momento da gente se preparar, né? Todos os dias é uma oportunidade de nos prepararmos para esse momento e nos melhorando cada vez mais. Muito obrigado.